Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém.
texto que nós temos usado é o texto que Deus fala com Abraão. Deus aparece a Abraão e declara exatamente isso para ele. Gênesis capítulo 12, versículo 2 diz assim: farei de você um grande povo, vou abençoar você, Abraão, tornarei grande, na nossa versão aqui diz famoso, outra versão diz grande o seu nome, e você será uma bênção. Na outra versão diz, sê tu uma bênção. Me permita fazer um breve resumo da mensagem anterior. Eu só quero passar aqui rapidamente nessa nossa introdução. Seja você uma bênção, sê tu uma bênção, disse Deus para Abraão. Então, na primeira parte dessa mensagem, nós falamos que Abraão certamente não sabia exatamente o que significava isso. Deus chega para ele e diz assim, seja uma bênção. Abraão, com certeza, ele não entendeu, ele não interpretou, ele não compreendeu de pronto o significado disso. De repente ele tenha pensado, será que ser bênção é não fazer mal às outras pessoas? Será que ser bênção é ser uma pessoa bondosa, caridosa? Será que ser bênção é ajudar uma pessoa em necessidades? Será que ser bênção é fazer parte de um grande projeto, um projeto importante, relevante? O que significa ser bênção? Então, na mensagem da semana passada, nós aprendemos com José, filho de Jacó, o que é ser bênção. José, ele teve 7 atitudes na história dele, 7 atitudes onde ele abençoou muito e abençoou muitas pessoas. Então não podemos nos esquecer que esta é a vontade de Deus, o nosso Pai, não somente para Abraão, patriarca Abraão, mas para cada um de nós, filhos de Deus. Ele quer que eu e você hoje sejamos bênção na vida das pessoas. José teve então 7 atitudes, onde em cada uma delas ele foi bênção. A primeira atitude, ele recebeu o ódio dos seus irmãos. E ele não retribuiu o ódio. Ele não retribuiu o ódio. Ele abençoou os seus irmãos. Ele amou os seus irmãos. Ele abençoou. É o que a história mostra para nós, a história de José. A segunda manifestação do que significa ser uma bênção é a obediência. Jacó, o pai de José, pede para que ele executasse uma tarefa árdua, difícil, longa, e ele simplesmente obedece ao pai. Ele não questiona, ele obedeceu, abençoando o seu pai através da obediência. Em terceiro lugar, José se tornou uma bênção na vida daqueles que quiseram lucrar com a vida dele. Você é bênção quando você permite as pessoas lucrarem nas suas costas. Isso mesmo, lucrar com você. Foi o que aconteceu com José. Os irmãos de José viam ele como fonte de lucro. Eles o venderam como uma simples mercadoria. Agora é interessante que enquanto os irmãos de José ficaram apenas com o dinheiro, José ficou com as bênçãos de Deus, com o destino que Deus tinha para ele, com a glória que Deus tinha para ele. Em quarto lugar, a manifestação do que significa ser uma bênção é quando pessoas estrangeiras são abençoadas por sua causa. Pessoas que você nunca viu, nunca conheceu, de outras nações, de outras línguas, simplesmente começam a ser abençoadas por você. Foi o que aconteceu com o Potifar, que era o líder, o chefe da guarda pessoal de Faraó. A Bíblia diz que Deus começou a abençoar tudo quanto Potifar possuía, o seu gado, a sua família, tudo que ele tinha, Deus abençoava por causa de José. José foi bênção para pessoas estrangeiras. Em quinto lugar, José abençoou o copeiro do faraó. Lá no cárcere, lá na prisão, o copeiro de Faraó teve um sonho. Vem José então e interpreta o sonho dele, abençoa ele com essa interpretação. Então ele foi bênção na vida daqueles que sonham. Em sexto lugar, a sexta manifestação do que significa ser uma bênção é quando você abençoa uma nação inteira. Você abençoa uma nação inteira. A terra do Egito foi uma terra protegida pela vida de José. José administrou os abundantes recursos no tempo da escassez.
José abençoou a nação inteira egípcia e também as nações ao redor que vinham comprar alimento, sustento no Egito através de José. Em último lugar, o que significa ser uma bênção é quando você trata com generosidade aqueles que um dia amaldiçoaram você e até mesmo desejaram a sua morte. Eles foram amaldiçoados, eles amaldiçoaram José, e José simplesmente vem agora e abençoa. José trata eles generosamente, dando a eles o melhor da terra, dando a eles a terra de Gósen. Depois então de termos aprendido o que é ser bênção, agora nós vamos aprender como ser bênção. Essa é a segunda parte da mensagem, né? Como ser bênção. Então está o primeiro ponto aí, como ser bênção. Amados, é muito importante entendermos que nós não temos capacidade em nós mesmos para sermos bênção. Precisamos entender isso. Eu tenho capacidade, eu estudei, eu me esmerei, eu me formei, eu me qualifiquei, agora eu posso. Não. Não existe competência em nós mesmos para sermos bênção. Para sermos uma bênção conforme Deus está pedindo que eu e você sejamos, para sermos uma bênção por onde passarmos, o segredo é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Queridos, este é o segredo. E quando a presença do Espírito Santo se manifesta, quando ela flui, quando a presença do Espírito Santo flui através daquilo que falamos, através daquilo que fazemos, através de onde tocamos, aí nós nos tornamos uma bênção. É somente a unção do Espírito Santo que sobrenaturalmente nos capacita para sermos bênção. A decisão de ser bênção, mais a unção do Espírito Santo te faz um abençoador. Aqui tem uma formulazinha, eu decido, eu quero ser bênção, mas a unção dele na minha vida, a unção e a minha decisão me tornam um abençoador, me faz ser um abençoador. A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder, diga comigo, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A palavra poder tem um sentido muito relevante. A palavra poder é muito significativa aqui. Ela tem um sentido de capacidade, de habilidade. A tradução de Moffat diz assim, e você recebe capacidade ao descer sobre você o Espírito Santo. Ele nos faz capazes. O Espírito Santo é quem nos dá a capacidade para abençoarmos, para sermos bênção. O próprio Senhor Jesus Cristo foi um tremendo instrumento de bênção por onde Ele andou, mas Jesus só abençoou as pessoas por onde Ele passou, depois que Ele foi ungido com o Espírito Santo. Depois que ele batizou, ali foi batizado no Rio Jordão por João Batista, saindo das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, pousou sobre ele, permaneceu sobre ele, a partir dali ele andou por toda parte fazendo o bem. Olha o que está escrito em Atos capítulo 10, 37 e 38. O texto diz, sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo o bem. Ele andou por toda a parte sendo bênção, abençoando. Como? Curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com Jesus, Deus estava com ele, ele era um ungido. A presença do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo de Nazaré se manifestou fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Jesus Cristo foi um abençoador enquanto aqui na terra, e eu tenho uma grande notícia para você, ele continua sendo uma bênção, estando agora sentado à direita do Pai, cheio de glória e majestade, aleluia. Ele continua nos abençoando.
Mas além de Jesus, nós encontramos também este mesmo padrão de verdade na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Jesus foi um abençoador, mas também os seus discípulos o foram. Eles foram de grande bênção na vida das pessoas por onde eles passaram. Por quê? Porque o Espírito Santo fluía através da vida deles. Queridos, sem estarmos cheios do Espírito Santo não podemos abençoar, pois a unção do Espírito Santo em nossas vidas é para abençoar, é para tocar as vidas com bênçãos. A experiência do recebimento da plenitude do Espírito Santo pelos discípulos de Cristo está registrado em Atos 2:1. Que dia marcante, que dia memorável. O texto diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, cerca de 120 pessoas. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa, todo lugar onde estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava que eles falassem. Aqui nós vemos o momento exato em que cada discípulo do Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo. Amados, dias antes, eles estavam com medo. Jesus havia sido crucificado, Judas traiu, Pedro negou. Eles disseram: vamos pescar. Estavam trancados, com as portas fechadas, com medo de tudo e de todos. Só que agora eles foram cheios do Espírito Santo, diz o texto. De homens medrosos e acovardados, eles se transformaram em pessoas ousadas e pessoas cheias de amor. De pessoas necessitadas, eles passaram a ser homens e mulheres abençoadores. De pessoas vazias e fracas, eles passaram a ser pessoas possuidoras da capacidade e do poder divino. Eles começaram a abençoar. A Bíblia diz que, certa feita, Pedro e João, eles curaram um homem, ali na porta do templo, chamada Formosa, um paralítico. E aquele homem andou, foi curado, saltou, começou a correr. E depois o texto diz que os religiosos, os líderes da religião dos judeus, mandou prender eles. Mandou prender. Depois marcou uma reunião e chamou eles para inquiri-los. Olha o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 8 em diante. Então Pedro, o quê? Cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade. Uau! Eles fizeram um milagre, abençoaram uma vida, agora estavam sendo inquiridos, chamados a prestar contas por um ato de bondade, em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo, disse Pedro, todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus, disse Pedro, é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, dado à humanidade, pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, iletrados, sem instrução, ficaram admirados com a intrepidez, com a ousadia de Pedro, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Agora Pedro, ungido com o Espírito Santo, enfrenta os doutores da teologia da religião judaica, e começam a dizer a respeito da autoridade, do poder que há em Cristo Jesus. Cheios do Espírito Santo, diante dessas autoridades, com ousadia,
Pedro dá testemunho do poder que existe no nome de Cristo Jesus. Atos capítulo 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Anunciar corajosamente, querido, é ser ousado, é ser bênção. Sabe aquele seu amigo que convive com você, que você ainda não falou do amor de Jesus para ele? É a unção do Espírito Santo na sua vida que faz com que você fale ousadamente, corajosamente, para abençoá-lo, para mudar o destino dele, para levá-lo à salvação que é em Cristo. A palavra corajosamente vem do grego aqui que significa relato completo e exato, franqueza na fala, falar tudo e sem rodeios, corajosamente. Os discípulos de Cristo Jesus abençoavam as pessoas pregando com graça e amor a mensagem do Evangelho ousadamente. Eles abençoavam pregando, anunciando. Atos capítulo 5, 16 diz: afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e 90% deles eram curados. Quantos? 100%, todos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, e agora então o Espírito Santo fluía através da vida deles, e eles abençoavam pessoas, pregando o Evangelho, e agora curando as pessoas, curando os enfermos. Sê tu uma bênção. Vocês não entenderam. Ele quer que você tenha a mesma ousadia de Pedro, de João, dos discípulos, para pregar o Evangelho, para curar os enfermos e para libertar os oprimidos do diabo. Sê tu uma bênção. Aleluia! Isso é para nós. Aleluia! Graças a Deus, cada membro da igreja primitiva manifestava o amor e a bondade de Deus Pai através da unção do Espírito Santo, sendo bênção na vida das pessoas. Graças a Deus. De repente, você pode pensar: mas pastor, até agora você mencionou abençoadores como Jesus, como os discípulos dele. São pessoas especiais. Eles foram bênção na vida das pessoas. É claro que eles podiam mudar as situações adversas em situações de bênção, pois eles são eles. Mas vamos ampliar então um pouquinho mais o quadro. Nós encontramos o apóstolo Paulo, que nunca conheceu Jesus pessoalmente, enquanto Jesus estava ali na terra, como homem. Nós encontramos o apóstolo Paulo também como um abençoador. Ele se transformou em um grande canal de bênção na vida das pessoas por onde ele passava, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e Deus encheu ele do Espírito Santo, e ele decidiu ser bênção. Atos capítulo 13, 6. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul, do governador daquela ilha, o procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. O governador queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do nome dele, Bar Jesus, Elimas, opôs-se a Paulo e Barnabé, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul, opondo a mensagem. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, fala ou não fala? Ou você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, ou você é um filho do diabo. Não tem outra opção.
Eu não entendo como eu e como você ainda acreditamos em alguns políticos. São filhos do diabo. E quando a gente... Agora eu vou tirar a cinta. Agora. E quando a gente apresenta alguém da igreja para você votar, você não vota. Pastor, escolhi votar num filho do diabo e não num filho de Deus. Aleluia. Misericórdia. Queima Jeová. Vamos continuar ali, vai lá. Vocês estão me desviando da mensagem de hoje. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. E você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Aleluia. Queridos, nós estamos cheios do Espírito Santo e podemos abençoar. Pastor, mas como que ele abençoou um camarada, dizendo que ele é filho do diabo e fazendo com que ele ficasse cego? Claro que abençoou, porque o dia que esse homem voltou a ver, ele se converteu. O cara não é louco continuar sendo filho do diabo. Não está na hora de estendermos a mão em direção a alguns ministros e dizer assim: filhos do diabo, fiquem cegos agora em nome de Jesus. Querido, isso é na igreja. Isso está ao nosso alcance, à nossa disposição. Paulo, cheio do Espírito Santo, agiu assim. Aqui nós vemos Paulo pregando o Evangelho ao procônsul Sérgio, cheio do Espírito Santo, confrontando os poderes das trevas na vida desse mágico. Irmãos, sem a manifestação da presença do Espírito Santo através das nossas vidas, é impossível sermos bênção por onde passarmos. Sê tu uma bênção. Mas, além de Jesus Cristo, os discípulos dele, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos revela que nós, eu e você, nós também podemos ser bênção, pois o Espírito Santo também habita em cada um de nós. Nós também fomos ungidos com o Espírito Santo e devemos decidir ser bênção. Queridos, é uma escolha, você precisa colocar dentro de você hoje. Se você disser assim, só para você ir, você com você, falando com você, uma conferência de uma pessoa só, e mais o Espírito Santo, dizer, a partir de hoje eu vou ser bênção. A partir de hoje eu troco a minha mente de necessitado. Eu mudo a minha mente, que eu sempre pensei, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso de socorro, eu vou tirar essa minha mente de necessitado e vou colocar uma mente dizendo, Senhor, Espírito Santo, a partir de hoje eu serei um abençoador. Se tomar essa decisão, que coisa poderosa. O grande pregador Wesley disse certa feita, Senhor, me dê 100 homens cheios do Espírito Santo e eu vou alvoroçar o mundo. Imagina aqui, estamos aqui com mais de 1000 pessoas cheias do Espírito Santo. Imagina se nós decidirmos fazer, o que podemos fazer? Você pode escolher ajudar, mudar o destino de uma pessoa, desviando ela da morte eterna para a vida eterna. Faça a escolha de sair da posição de necessitado e passe para a posição de abençoador. Em 2 Coríntios capítulo 1, 21 e 22 diz assim, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É Ele que nos sustenta em Cristo. Ele nos ungiu, diga comigo, Ele me ungiu. Nos selou como sua, o seu quê? Propriedade divina. Meu Deus. Imagina você na sua casa, pode ser até alugada, não sei.
Ou você é proprietário, ou você alugou aquele imóvel. Você permitiria que alguém entrasse ali, quebrasse as coisas, pichasse as coisas, danificasse alguma coisa ali? Você ia permitir que alguém invadisse a sua propriedade? E você acha que Deus vai permitir que alguém toque na propriedade dele, que é você? Aleluia, 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 aleluia! Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Queridos, o versículo diz, Ele nos ungiu. A palavra ungir aqui no grego significa besuntar. Sabe o que é besuntar? Encher de óleo, besuntar, encharcar de óleo. Na cabeça, na sola do pé, até debaixo da língua. Você foi ungido, você foi besuntado com o Espírito Santo de Deus, besuntado com o propósito divino. Ungir significa conceder os poderes necessários para o seu serviço, para o seu ministério. Revestimento dos cristãos com os dons do Espírito Santo. Ele concedeu, Ele te capacitou, Ele te ungiu. Que coisa tremenda! Assim como Jesus, o mesmo Espírito Santo que esteve em Jesus, que esteve nos discípulos, que esteve em Paulo, o mesmo Espírito Santo, Ele está sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, o mesmo. Se você puder, diga comigo assim: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para curar os enfermos, curar os doentes. Ele me ungiu para libertar os oprimidos do diabo. Ele me ungiu para ressuscitar os mortos. Ele me ungiu para pregar o Evangelho de Cristo Jesus com amor, com poder, com graça. Eu sou o ungido de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus. Irmãos, deixe essa unção se manifestar através da sua vida. Deixe ela fluir. Deixe ela fluir. Pastor, mas nem sempre é fácil. Pastor, a gente atravessa lutas. Pastor, a gente atravessa dificuldades. Eu vou colocar aqui, imagina, você foi besuntado com o Espírito Santo, encharcado com o Espírito Santo, para ser bênção, levando a mensagem da salvação, curando os enfermos, restaurando vidas, abençoando. O diabo, ele vai se opor? Ele vai se opor. Ele não se levantou contra Paulo, quando Paulo estava evangelizando aquele governador, o procônsul Sérgio Paulo. Ele se levantou através daquele homem. E o diabo também, ele vai querer se opor quando você decidir ser bênção. E o diabo coloca principalmente 4 impedimentos para você não ser bênção. Eu quero compartilhar com vocês hoje 2 desses 4 impedimentos. 2. Então eu quero falar sobre 4 barreiras, impedimentos para não sermos bênção na vida das pessoas por onde passarmos. Agora então que sabemos que Deus quer abençoar pessoas através das nossas vidas, agora que sabemos que Deus nos ungiu com o Espírito Santo e com poder, agora nós devemos saber também que o inimigo das nossas almas se levantará em oposição a nós. Satanás atuará fortemente nessas 4 áreas para bloquear, para tentar nos impedir. Qual que são as áreas, pastor? A primeira área é o sentimento de ódio. A segunda área, o sentimento de medo. A terceira área, sentimento de inferioridade. E a quarta, a culpa. Ódio, medo, inferioridade e culpa. Satanás tentará instalar esses sentimentos em nossos corações. E aí ele sabe que se isso habitar em nós, um desses sentimentos, o Espírito Santo não vai fluir com poder através de nós. O ódio. O ódio é também chamado de raiva, de rancor, de ira. Eu tenho raiva. Pronto.
Você já toma posse, já é proprietário da raiva, do ódio. É um sentimento intenso de aversão. Traduz-se na forma de antipatia, de desgosto, de inimizade, de repulsa contra uma pessoa ou contra algo. O ódio, originalmente, é uma forma de aversão profunda, causada pelo medo, causada pela raiva. Odiar algo ou alguém é um sinal evidente de quão vulnerável a pessoa é ao poder daquilo que a está afligindo, ao ponto dela odiar. O ódio é um sentimento profundo, originado por expectativas frustradas, traições, trapaças, roubos. Mas irmãos, irmãs, existe uma arma poderosíssima para nós destruirmos o ódio. 1 João capítulo 4, versículo 19 e 20 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que é que destrói, o que é que vence o ódio? O perdão. O perdão. O que é que alimenta o perdão? O que é que nutre o perdão? O amor. O amor. Quem ama, perdoa. O amor a Deus deve ser manifestado amando as pessoas. Ou seja, se cremos que Deus nunca irá nos decepcionar ou trair, então nós amamos as pessoas. Você não ama a pessoa porque ela não traiu você. Você ama a pessoa porque Deus jamais irá trair você. Você consegue entender isso? A nossa expectativa não se apoia em pessoas, a nossa expectativa se apoia em Deus, o nosso Pai Celestial. A pessoa que odeia alguém normalmente sofre de artrite, artrose, insônia, distúrbios gástricos, dores de cabeça recorrentes. São sintomas do ódio. O sentimento do ódio destrói não quem é odiado, mas quem odeia. Quem odeia sofre, padece. A vitória contra o ódio é o perdão. O combustível do perdão é o amor. É o amor. E o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Faz parte da natureza divina amar. Faz parte daqueles que são filhos de Deus amar e liberar perdão. Irmão, perdoa. Nós aprendemos isso com José. Provérbios capítulo 19, 11 diz: o bom senso, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Aonde está a sua glória? Em ignorar as ofensas. Na minha versão diz aqui: o bom senso torna o homem paciente com as outras pessoas. A sua grandeza é perdoar o ofensor. Queridos, o diabo quer que você fique magoado com coisas, com pessoas, porque somente assim ele vai alterar o seu comportamento para pior. Jesus foi traído por Judas, mas isso não mudou quem Jesus Cristo era. Ah, pastor, eu não confio mais em ninguém, eu não ajudo mais ninguém. Pronto, o diabo venceu, ele mudou você. Ah, pastor, não vou tocar mais no louvor, porque falaram de mim assim, assim. Pronto, o diabo venceu. O que as pessoas fazem contra nós não pode mudar quem somos. Continua sendo o mesmo. Queridos, o que eu já ouvi de muita gente: o Pio é um trouxa, o Pio é um bobo, o Pio é um burro. As pessoas estão passando ele para trás e ele está aí. Queridos, eu sigo feliz, alegre, amando a Deus, amando as pessoas, cumprindo o propósito para a minha vida, para o meu chamado. E aqueles que me traíram estão sofrendo, estão padecendo. E eu estou aqui feliz. Aleluia, glória a Deus. É assim. Quando perdoamos, nós nos identificamos com o nosso Pai Celestial.
Efésios 4,30 diz assim: não entristeça o Espírito Santo. Lembre, eu e você fomos besuntados, ungidos com o Espírito Santo. Então, não entristeça Ele. Vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça Ele. Olha o versículo 32. Diz assim: sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros. Não entristeça o Espírito Santo. Perdoem mutuamente, perdoem-se mutuamente. Assim como, diga comigo, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Como é que eu vou perdoar? Assim como Deus me perdoou. Se eu recebo o perdão de Deus, se eu creio que eu sou uma pessoa perdoada, eu creio que Ele me perdoou, eu perdoo. Se eu não creio que Ele me perdoou, eu não perdoo. Se eu ainda creio que eu estou debaixo da condenação divina, eu não perdoo. O perdão vence o ódio. O perdão nos libera para abençoarmos. O perdão nos faz agir como Deus agiu. O perdão libera a unção do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas para abençoarmos. Perdão. O perdão vence o ódio. Eu quero ser uma bênção. Então eu não posso ter ódio, ressentimento, rancor, ira, amargura no meu coração. Segundo, o medo. O medo é o segundo impedimento para sermos bênção na vida das pessoas. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora o medo. Porque o medo supõe, imagina castigo. Aquele que tem medo não está ainda aperfeiçoado no amor. Por que temos medo? O medo, ele é alimentado pela dúvida. Amados irmãos, não há medo no coração de quem sabe que é amado por Deus. Quando você entende, isso passa a ser uma verdade, uma coluna, um espigão dentro de você. E você sabe, eu sou um filho amado. Eu sou uma filha amada de Deus. Quando você sabe disso, você não tem medo. Você não tem medo. Porque, queridos, não são as situações e circunstâncias que nos definem. Você não é definido por aquilo que você possui. Você é definido por quem você é. Eu sou um filho amado. Eu sei disso. Inclusive, a pessoa que sabe que é amada, ela não tem medo de amar. A pessoa que sabe que é salva, ela não tem medo de salvar. A pessoa que sabe que é abençoada, ela não tem medo de abençoar. A pessoa que sabe que Deus a prospera, ela não tem medo de prosperar alguém. Somente quem sabe que é amado ama. Deus me ama baseado em quem Ele é. Também nós podemos amar com base em quem nós somos. Assim como nós temos aprendido aqui, vez após vez eu repito isso, o presente não tem nada a ver com a pessoa que recebe o presente. O presente tem tudo a ver com quem dá o presente. O presente revela quem dá e não quem recebe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para quem? Hoje não, né? Mas para quem? Para nós éramos o quê? Cacos, lixo. E Ele deu o melhor, Ele deu o Filho. Então reflete quem Ele é. O caminho do amor é infinitamente melhor que a força, a disputa, a ação judicial. O caminho do amor é muito melhor do que qualquer tipo de argumentação, de que bate-boca, discussão. Deixa para lá. Entre você e Deus. Não me envolva nisso. Amar é uma decisão de quem quer ser bênção. Amar é não reagir diante do que os outros dizem ou fazem.
Quando amamos, Deus definitivamente é o nosso parceiro naquilo que nós empreendemos. Definitivamente Ele está conosco. No caminho do amor não existe fracasso, pois o amor sempre vence. É impossível ter a mente de Cristo sem que tenhamos a mente do amor. Amar não é ser servil, não é ser um capacho. Amar é ser livre para servir. Ser livre para servir. Você está servindo a pessoa, ela acha que está lucrando nas suas costas, mas a Bíblia diz: maior é quem serve. No fundo, quem está ganhando é você. Irmãos, irmãs, precisamos estar cientes que o medo é um espírito. Ele é um espírito maligno. 2 Timóteo capítulo 1, quando Paulo escreve essa carta ao seu filho na fé, ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, outra versão diz espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder. O Espírito Santo é poder, o Espírito Santo é amor, o Espírito Santo é equilíbrio. Ele nos deu o espírito de amor, poder, equilíbrio, moderação, não espírito de medo. Porque o diabo nos impõe um medo? Por uma simples razão: ele quer nos paralisar. O medo é uma ferramenta, um instrumento do diabo para paralisar você. Como ele faz isso? Através da mentira. Ele usa a mentira. A Bíblia Sagrada diz em João 8,44, olha o que Jesus está dizendo: vocês pertencem ao pai de vocês. Pertence ao de vocês. Qual pai? Qual pai que está escrito ali? O diabo. Lembra que eu falei? Ou tem Deus como pai, ou o diabo como pai. Lá Paulo diz: olha, teu pai é o diabo, cara. Agora está dizendo assim, Jesus: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Para quem Jesus estava falando isso aqui? Para os líderes da religião judaica. Aqueles que usam kippá, que usam talit, aqueles que guardam o sábado, essa turma aí. Filhos de quem? Do diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Olha. Pois não há verdade no diabo. E se não há verdade no diabo, não há verdade nos filhos do diabo. É a natureza deles mentirem, amados. Depois das eleições não haverá mais fechamento de nada. Eles mentem. São mentirosos. Filhos do diabo. Quando mente, fala a sua própria língua, fala a sua própria natureza, pois é mentiroso e pai da mentira. Aí o diabo usa a mentira. E aí quando você escuta a mentira, isso gera medo, e quando você agasalha o medo no seu coração, na sua alma, na sua mente, nas suas emoções, paralisa você. Eu brinco com as pessoas, com todo o respeito para cada uma delas. Alguns irmãos dizem assim: Pio, eu tenho mais de 60 anos, será que eu devo ir na igreja? Meu irmão, caminhe na sua fé, meu irmão. Aí eu digo: você está em casa? Não, eu estou trabalhando normalmente. Você está trabalhando normalmente, está pensando se pode ouvir no culto ou não. Sabe, é um troço louco. Medo. Em cima da mentira. Saiba de uma coisa: todas as vezes que você ligar a sua televisão para ouvir notícias, você está emprestando os seus ouvidos para ouvir mentiras. Você está se alimentando de mentiras. Isso vai gerar em você medo. Isso vai paralisar você. E você não será bênção. E você não será bênção. Pastor, esse ano, né? Eu segurei minhas economias. Eu nem ofertei, nem dizimei, sabe, pastor? Porque eu não sei como vai ser amanhã. Eu sei como vai ser o seu amanhã. Eu sei. Medo, nutrido por mentiras. Quando acreditamos em uma mentira, nós damos poder ao mentiroso.
Há um tempo atrás, um casal veio aqui e me abraçou. Falou, pastor, eu queria vir tanto nessa igreja, mas eu ouvi tanta coisa mal a seu respeito. Falei, meu irmão? Falei, e aí? Pois é, pastor, era mentira. Falei, quanto tempo você deixou de ser abençoado, meu irmão? Porque acreditou em mentira. Olha que coisa impressionante. Quando acreditamos em uma mentira, damos poder ao mentiroso. Quando acreditamos em uma mentira, abrimos espaço para o medo. Foi o pecado de Adão que trouxe uma marca ruim, principal. E essa marca é o medo. A Bíblia diz que quando eles pecaram ali no Éden, Gênesis 3:10, diz assim, ele respondeu, Deus, eu ouvi, Adão disse, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei porque estava nu, por isso me escondi. Portanto, a primeira e principal manifestação do pecado é o medo. O medo nasce no pecado e é fruto da mentira. A mentira distorce a visão de quem nós somos. Quando não sabemos quem somos, o medo nos domina. O homem sempre esteve nu. Adão e Eva sempre tiveram nu, mas nunca tiveram medo. O que alimenta o medo? A mentira. O pai da mentira é o diabo. Tudo que o diabo fala é mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Quando cremos na mentira, enchemos os nossos corações de medo. O medo me faz crer que a mentira é verdade. E isso vai produzir na minha vida estresse, doenças, inércia, paralisia. O objetivo do medo é nos paralisar. E quando o medo entra no meu coração, eu não me torno bênção. O que me impede de ser uma bênção? Medo. Pastor, eu até toco, mas eu tenho medo de tocar aqui. Pronto. Medo. O diabo te paralisa com medo. João capítulo 8:36 diz assim, como que eu posso me libertar do medo? Portanto, se o Filho de Deus, Jesus, os libertar, vocês de fato serão livres. Como Jesus me libertou? Morrendo em meu lugar, em substituição, levando os meus pecados, morrendo a minha morte. Ele me deu a vida dele na cruz para me libertar. Para que a vitória sobre o medo aconteça de fato, é necessário crer e receber Cristo Jesus como nosso Salvador. Isso é conhecendo a verdade. Isso se dá através do conhecimento da verdade. João 8:32, e conhecerão a verdade, e a verdade os fará livres. Queridos, verdade não é um pensamento, verdade não é um conceito, verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade, disse Jesus. É uma pessoa. E quando você se relaciona e conhece Cristo Jesus, Ele te coloca numa posição de liberdade, para que você se torne bênção por onde você passar. Se você puder, se você quiser, diga comigo assim, eu não tomo decisões em cima da mentira. Agora para o diabo ouvir, eu não tomo decisões em cima da mentira. Aleluia, aleluia, aleluia. A mentira me escraviza, a verdade me faz livre. Somos, sim, já somos livres em Cristo Jesus, aleluia. Por causa de Adão, havia em cada um de nós uma alma, uma mente de escravo. Mas agora em Cristo Jesus, nós temos um espírito livre. Graças a Deus por isso. Por isso o escritor Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter à escravidão do ódio, à escravidão do medo. Não se deixe, perdoe, já libere do ódio. Não creia na mentira, creia na verdade. Não se deixe escravizar, permaneçam. Eu gosto dessa palavra, permanecer aqui no grego, steko. Steko significa manter a posição, persistir, perseverar. Portanto, mantenha a posição. É o mesmo que a gente brincava antigamente de fincar o pé. Finca o pé, permaneça firme, steko, fique firme. Não saia da posição de liberdade. Não creia na mentira.
fez algum dano contra você, perdoe, libere imediatamente. Fique firme na liberdade. Não deixe o medo roubar a sua liberdade. Não deixe o ódio roubar a sua liberdade. Agora eu quero concluir. Sê tu uma bênção. Na próxima oportunidade, queremos falar dos outros 2 sentimentos que ainda ficou para trás aqui. Vamos aprender como vencer esses 2 sentimentos também nas nossas vidas. Mandá-los embora, jogá-los fora em nome de Jesus, que é o sentimento de inferioridade e a culpa. Graças a Deus. Eu quero encerrar lendo 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6, que diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha o versículo 6. Ele um dia vai nos capacitar. Você já é capacitado, sim ou não? Sim. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele já nos capacitou, a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros. A palavra ministro aqui no grego é diáconos. Diácono é aquele que serve, alguém que executa o pedido de outro. Deus está dizendo o seguinte: seja uma bênção. Deus está pedindo para mim e para você, filho, filha, seja bênção. Aí você diz: mas Senhor, como que eu vou ser bênção? Eu já te capacitei para você ser bênção. Como que eu estou capacitado, Senhor? O meu Espírito Santo já está sobre a sua vida. Quando você abre a sua boca para testemunhar do Evangelho de Cristo, o Espírito Santo flui. Quando você impõe as suas mãos sobre o enfermo, o Espírito Santo flui. Quando você aconselha uma pessoa, o Espírito Santo flui. Ele já nos habilitou, Ele já nos capacitou para sermos ministros. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus Pai, através da pessoa do Espírito Santo, já nos capacitou, já nos habilitou, já nos qualificou para sermos alguém que executa a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai Celestial. Aleluia. Você está sendo edificado? Queridos, a esperança para a humanidade está na igreja do Senhor Jesus. A fonte de vida é a igreja do Senhor Jesus. A igreja onde Cristo é o cabeça, onde nós somos os membros, e como membros, Ele diz: seja uma bênção. Seja um abençoador. Tome essa decisão. Tenha essa resolução dentro de você de ser bênção. Estamos no último mês desse ano. De repente, você pode pensar: pastor, para mim foi um ano difícil, foi um ano apertado, foi um ano muito diferente. Mas se hoje você tomar essa decisão: eu saio desse templo, desse lugar de culto, eu saio daqui com uma decisão, eu decido ser bênção. Eu decido ser bênção. Queridos, até o final desse mês, eu lhe garanto que algo tremendo, algo inusitado, algo poderoso, grandioso e glorioso da parte de Deus vem sobre a sua vida. Meu irmão, é assim, porque é Bíblia. Nós não estamos pregando aqui o que Gandhi disse, nós não estamos pregando aqui o que Abraham Lincoln disse, nós estamos pregando a palavra viva e poderosa, e a palavra diz: seja uma bênção, eu já te capacitei, não tenha medo, perdoe as pessoas, vive essa vida, e você verá o que os céus farão sobre a sua vida. Se você crê nisso, fique em pé, dê um aplauso, abençoe Jesus. Aleluia!